redação para o meio empresarial, né? Então tenho bastante experiência, espero aí colaborar com vocês em relação a esse percurso que vocês iniciam agora. Bom, então nessa aula de redação discursiva, eu vou me ater a alguns pontos relacionados às atribuições desse profissional que vocês almejam ser, com certeza serão, que é o fiscal de controle urbanístico e ambiental, e aí vou começar falando algumas coisas que são bem introdutórias, mas que ao longo da nossa conversa vocês vão perceber que elas vão fazer todo sentido para o conteúdo da prova discursiva de vocês. Também vou falar algumas coisas relacionadas à prova, imagino que alguns tenham lido no edital, que já saibam, mas para quem não leu, é legal fazer esse compilado, para vocês já saírem daqui da visualização dessa aula com uma ideia bem legal sobre o que vai ser a prova de vocês, certo? E eu inicio, como disse, de forma bem introdutória, explicando aí o que faz esse profissional. Vocês vão entender ao longo da conversa por que eu comecei aqui com essa apresentação falando das atribuições desse profissional, uma vez que elas vão estar totalmente presentes na prova discursiva de vocês. Então, quem a prefeitura espera que seja esse fiscal de controle urbanístico ambiental? Um agente de transformação da cidade, né? Ele vai atuar ali para atuar na prevenção, na educação, na fiscalização, pessoas aí, acho que chegando agora, Maria, boa noite para você, seguindo aqui a nossa apresentação, falando sobre as atribuições do fiscal de controle urbanístico. Então, a ideia é que essas ações que ele vai desenvolver aqui contribuam aí para uma cidade mais sustentável, uma cidade mais limpa, uma cidade mais racional, uma cidade mais segura, né? Então, basicamente, são mais de 100 atribuições que esse fiscal de controle urbanístico ambiental vai ter, então, o trabalho de vocês é bem complexo e bem importante, e ele está calcado, né, ele é elencado ali por meio de, principalmente, 5 situações que eu coloquei aqui para vocês. Ele exerce, então, o poder de polícia administrativo do município, tanto no sentido da prevenção, quanto no sentido da educação à população, também um trabalho de fiscalização, um trabalho até de repreensão, se for o caso, em basicamente 5 pontos. Então, ele vai trabalhar ali atuando em todas as atividades relacionadas às vias urbanas, também ao controle ambiental. Eu proponho exercícios para vocês que falam sobre essa temática, ainda relacionados à limpeza urbana, às obras, à realização de obras, emissão de alvarás, pareceres, e, por fim, em relação às posturas municipais, onde vai entrar ali a lei de uso e ocupação do solo, né? A gente não pode simplesmente ocupar a cidade do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente achar que é devido. Então, vocês vão atuar basicamente em relação a essas 5 situações que eu vou repetir, porque elas vão se fazer muito importantes na elaboração da prova discursiva de vocês. Então, vamos lá: atividades em vias urbanas, no controle ambiental, também na limpeza urbana, em relação às obras e posturas municipais, certo? E aí ele ainda vai atuar não só em relação a essas obras, como na emissão de alvarás. Por isso, a elaboração de texto para vocês é tão importante, né? Vocês vão ver logo a seguir aqui na nossa aula. Em relação a emissão de licenças, também em relação a tudo que se refere ao controle de ruídos da cidade, estabelecimentos comerciais, residenciais, vocês vão trabalhar bastante em relação a isso, visando a uma manutenção da cidade, para que ela se torne uma cidade importante para se viver, interessante, sustentável, limpa, segura, em todos os sentidos que eu já pontuei aqui para vocês agora há pouco. E ele também não trabalha sozinho, né? Ele tem interação com outros órgãos, com outros profissionais. E por que estou dizendo isso agora? Porque isso vai fazer todo sentido também na elaboração do estudo de caso de vocês. Nessa prova, ao final, vocês vão entender melhor. Então, vamos lá. Ele tem parcerias, ele trabalha em conjunto com outros profissionais e em conjunto com outros órgãos. E que órgãos seriam esses, né? A Guarda Municipal vai trabalhar bastante em parceria com a Guarda Municipal, também com a Superintendência de Limpeza Urbana, que é a SLU, e com todas as secretarias que estão vinculadas à prefeitura. Volto a dizer, esse profissional tem mais de 100 atribuições, é um trabalho complexo, que envolve aí essas parcerias, não só com as secretarias e os outros que eu acabei de mencionar aí para vocês, mas também em relação a órgãos como o PROCON, né, que tem esse poder de fiscalização, com as áreas relacionadas ao meio ambiente em geral e também a área da saúde, ainda com a Receita Municipal, né, pagamento de impostos e tudo que está relacionado a isso, e ainda outros órgãos como a Defesa Civil e a Segurança Pública. Guardem esses nomes,
pessoal, porque, ao final, quando vocês forem escrever estudo de caso, talvez vocês vão precisar propor parcerias com alguns desses órgãos que eu acabei de citar, e por isso eu iniciei a apresentação não falando da prova de redação discursiva, mas sim falando sobre o trabalho desse profissional, né? E aí, já que estamos falando do profissional, o que a prefeitura espera do perfil, né? Que perfil ela espera que esse fiscal de controle urbanístico ambiental tenha? Principalmente que ele tenha um perfil colaborativo. Eu não acabei de dizer que ele vai trabalhar em parceria, em conjunto com outros órgãos, com outros profissionais no dia a dia. Então, principalmente, o que vocês precisam pensar é: preciso ter um perfil colaborativo, e talvez escrever que você vai trabalhar em colaboração com outros órgãos no estudo de caso seja fundamental e muito estratégico para que o corretor entenda que você conhece absolutamente quais são as suas atribuições. Então, você precisa ter esse perfil colaborativo, entender a importância do trabalho em equipe, saber elaborar projetos, e não só saber elaborar projetos, mas também saber entender a leitura desses projetos, entender a leitura de pareceres, entenderem a leitura de programas que existem pela prefeitura. Então, isso vai ser muito importante para vocês, tá? Vocês vão também, ao longo desse trabalho, e podem citar isso que eu estou dizendo agora no estudo de caso, na prova discursiva, que ao longo do trabalho de vocês vão ser qualificados, por exemplo, para lidar com determinados equipamentos. Um deles é o radiocomunicador. Por que eu estou dizendo isso? Vocês podem propor lá, ao final da prova discursiva de vocês, que vocês vão se comunicar com outros profissionais por meio de um radiocomunicador. Pronto, o corretor da avaliação de vocês vai entender que você entende quais são as suas atribuições do dia a dia. Ou, não só que eu vou colocar o radiocomunicador ali em função, mas que eu vou trabalhar, por exemplo, com outro tipo de equipamento que se chama decibelímetro, né? Vem da palavra decibéis, ou seja, é um aparelho que mede a pressão sonora, né, das ondas no ar. Então, vocês vão trabalhar bastante com isso, quando forem atuar ali próximo a restaurantes, lugares que tem um som, talvez alto, também regiões residenciais, vocês vão trabalhar no controle, para quê? Para evitar o que a gente chama de poluição sonora. Então, se vocês escrevem, por exemplo, que vão ali medir a partir de um decibelímetro a pressão sonora daquela região, onde está aquele estabelecimento comercial, ponto na frente para vocês, né? E por isso eu iniciei a apresentação falando desses pontos específicos. E no final disso tudo, o que a prefeitura espera de vocês? Que vocês sejam esses agentes de transformação da cidade, que vão ajudar a transformar BH na cidade mais legal, legal no sentido de legal mesmo, né? De muito boa para se viver, uma cidade segura, uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, cidade que já foi eleita há muitos anos como a cidade mais legal de se viver no Brasil, que é referência ainda para muitas outras cidades de Minas Gerais, que buscam copiar de uma maneira positiva os modelos e os programas que são desenvolvidos aqui, não só cidades aqui de Minas Gerais, Ouro Preto, Sabará, entre outras aqui do entorno, mas também várias outras capitais importantes, Brasília, Espírito Santo. Então, Belo Horizonte é uma referência ainda, por mais problemas que nós tenhamos. E a ideia é que ela se torne uma cidade cada vez mais referência, porque a gente com isso atrai patrocínios, atrai empresas, atrai programas, atrai investimentos. Então, vejam como o trabalho de vocês vai ser super importante, tá? Então, guardem todas essas informações que eu coloquei agora para vocês, porque agora em seguida eu já começo falando especificamente sobre a prova. Vou dar alguns dados gerais aqui, imagino que todos tenham lido o edital, como disse há pouco, mas vou dar aqui algumas informações que eu acho que são importantes para a gente guardar em mente. Então, quem realiza esse concurso de vocês é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve concursos seletivos, assim como a VUNESP, assim como a Fundação Carlos Chagas, assim como a Fundação Getúlio Vargas, assim como a FUMARC, entre tantas outras. Então, é mais uma instituição que promove concursos, e ela é a IBGP, que é o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, certo? Então, em que consiste essa prova, que até o momento está prevista para que vocês façam no dia 4/6, dia 4 de junho?
Vocês vão fazer duas provas, né? Uma delas é a prova objetiva, que vai ter ali algumas questões de língua portuguesa, já falo sobre isso, tem algumas questões também de raciocínio lógico e matemático, vocês também vão ter ali algumas questões relacionadas a conhecimentos gerais, atualidades, então precisam ficar ligados, né? Verem aí algum portal de notícias que vocês gostam, que seja fidedigno, Estadão, UOL, o que seja da preferência de vocês, CNN, G1, e acompanhar rapidamente durante o dia quais são as principais notícias e principalmente aquelas que estão relacionadas ao meio ambiente ou a Belo Horizonte, ficarem bem ligados no site da prefeitura, porque pode aparecer alguma coisa nova. Então, isso é o que a gente chama de conhecimentos gerais e atualidades, né? Além disso, nós vamos ter ainda, como parte da prova objetiva, os conhecimentos específicos. Então, não adianta passar por eles, porque vocês vão ler o edital e dizer, meu Deus, tem uma série de decretos-lei, tem várias legislações que atualizam leis mais antigas, tem várias que estão relacionadas à legislação municipal e outras tantas relacionadas à Constituição Federal. Gente, vocês vão precisar saber. Tá? Ao longo dessa aula, vocês vão entender e sair daqui completamente compreendidos de que a parte de conhecimentos específicos é mais importante para vocês. Então, vou explicar a seguir o que eu acho que é dica para vocês pegarem de todo esse material que eu sei que é extenso. Eu já li todo o edital aí para ajudar vocês, né? Sou profissional de língua portuguesa e de comunicação, mas vou tentar trazer aqui o conteúdo mais próximo das atribuições aí de fiscal, para ficar bem perto do trabalho de vocês, e em seguida, dessas provas que eu elenquei aqui, que fazem parte do conteúdo objetivo, no mesmo dia, essa prova objetiva, vocês vão fazê-la durante a manhã, terá uma duração de 4 horas, e no início da tarde, vocês vão fazer a prova discursiva. Qual que é a parte ruim disso? Vou começar pela ruim. É que vocês vão ter um dia muito exaustivo, né? 4 horas, depois mais 3 horas, ou seja, 7 horas usando a mente, o intelecto, o raciocínio, a lembrança, a memória, para poderem fazer a prova. Então, comecei pela ruim, para depois vir para a parte boa. A prova discursiva, que é a segunda parte do trabalho de vocês, ela tem relação direta, exata, com o que vocês fizeram ao longo da manhã. Tá? Na prova objetiva de vocês vão ver ali vários decretos, leis mencionados, várias estruturas ligadas ao meio ambiente, posturas, trabalho do fiscal. Então, tudo isso que vocês fizerem de manhã, mesmo vocês não tendo certeza das questões que acertaram ou errado, tudo aquilo vai estar na mente de vocês, né? Então, esse tempinho que vocês vão ter entre a manhã e a tarde, é o que vocês vão usar ali para anotar alguma coisa e usarem aquilo para escreverem o estudo de caso, que é a parte discursiva que eu vou explicar a seguir, certo? Então, isso é muito importante que vocês entendam. Bom, já entrando aí um pouquinho no que vai ser proposto por essa banca, eles vão trazer um enunciado para vocês, o estudo de caso eu já explico em que consiste essa metodologia, tá? Mas basicamente, vocês vão ter duas questões, cada uma delas valendo 50 pontos, então no total vocês terão 100 pontos distribuídos, e só passa aquele que tirar mais de 60 pontos, e vocês vão ter duas questões, dois enunciados relacionados aí a questões do dia a dia do município de Belo Horizonte que podem ocorrer, já explico melhor sobre isso adiante, e a partir desse enunciado, dessa proposição feita pelo IBGP, a ideia é que vocês proponham respostas, desenvolvam estratégias, apresentem soluções que podem ajudar a minimizar aquela questão central que foi apresentada no enunciado, que com certeza é um problema, tá? Algum problema relacionado ao meio ambiente, lixo que foi jogado no lugar errado, assédio no transporte coletivo, obras irregulares, construções ilegais. Então, vai ter uma questão relacionada a isso, e a ideia é que vocês dissertem sobre esse texto e, ao final, proponham soluções para essas situações. Então, vejam agora o sentido de eu iniciar essa conversa falando sobre as atribuições do fiscal, vocês vão utilizar isso o tempo todo na prova de vocês, tá? Bom, como critérios de correção, já falei que são duas questões, cada uma valendo 50 pontos, e o que vai ser considerado pelo IBGP? Vocês, se já fizeram outros concursos, sabem que cada concurso, aí, dependendo da banca organizadora, eles têm um foco. Então, em relação à prova discursiva,
Você vai ter aí bancas que vão prestar mais atenção na gramática, nem tanto no conteúdo, nem tanto no texto, mas eles vão se atentar bastante às regras de ortografia, de pontuação, de concordância, e nem tanto ao conteúdo. Outras bancas já vão se atentar bastante ao conteúdo e talvez vão ser mais tranquilas em relação à ortografia, à pontuação, à concordância, entende? Então, cada banca tem ali um perfil, e no caso do IBGP, o que vai ser mais importante para vocês? Tudo, tá? Tem ali no edital, e eu coloquei no slide, que ao final dessa aula vai seguir para vocês, eu coloquei quais são os critérios de correção, que se vocês não se atentarem a eles, vocês podem chegar ao final a perderem até 30 pontos, tá? E por que vocês podem perder esses 30 pontos? Se vocês, por exemplo, no primeiro critério de recursos de linguagem, não mostrarem que tem repertório. O que é ter repertório? Para ter repertório, eu preciso ler, tá? Quanto mais eu leio, mais as palavras se tornam similares a mim, mais eu as conheço, mais eu fico à vontade com elas, mais eu crio intimidade. Então, para criar repertório, é preciso ler, não existe mágica. E o que eles querem entender com repertório? Se você cria um parágrafo onde você escreve a mesma palavra 3, 4 vezes, pode saber que você vai perder ponto, né? Eles vão entender que seu vocabulário é precário, é pobre, ou que você não entende que há sinônimos para aquela palavra, né? O homem, o profissional, o cidadão, todas as palavras que vocês podem colocar no lugar para que isso dê mais dinâmica para o seu parágrafo. Então, basicamente, em relação aos recursos de linguagem, aí, que é um dos critérios, você precisa ter repertório, para ter repertório a gente precisa ler, certo? Outra questão que eles vão prestar bastante atenção, e que é o núcleo, o centro do estudo de caso de vocês, é a argumentação. Eles vão entender até onde vocês conhecem o conteúdo de forma a propor um argumento, e a partir do argumento, você desenvolvê-lo até apresentar a proposta de intervenção com as estratégias ao longo do último parágrafo, tá? Então, essa argumentação é o que difere o estudo de caso de outras metodologias, de questões do Enem, por exemplo, onde a redação tem um teor mais descritivo, diferentemente daqui, que eu também explico a seguir o que significa essa prova dissertativa argumentativa. Em seguida, o que eles querem que vocês façam? Que o texto de vocês seja organizado, tá? Que ele tenha início, meio e fim, assim como a nossa vida tem, assim como as plantas têm, assim como o nosso trabalho em uma empresa tem, assim como um projeto tem, o trabalho de vocês precisa ficar caracterizado, o corretor precisa entender o seu trabalho como, entendi que essa é a introdução, entendi que esse segundo parágrafo é onde ele desenvolve a proposição, o argumento apresentado no primeiro parágrafo, e entendi que o que ele faz ao final, na conclusão, é apresentar as estratégias a partir da perspectiva dele, que amarram todo esse texto, que vão mostrar que ele entende o que é atribuição do profissional fiscal, entendem? Então, enfim, é isso que eles querem, um trabalho que tenha início, que tenha meio e que tenha fim. Se o seu tem essa estrutura, pode saber que você sai à frente em relação a isso, ok? Outro critério, que é o penúltimo dos 5, está relacionado aos aspectos gramaticais. Então, palavras escritas erradamente, cada palavra escrita erradamente, vocês perdem um ponto. E vão poder aí chegar até a perda de 5 pontos no limite máximo, cada palavra que vocês errarem a grafia. É com 2 S, escreveu com 1? Tá errado. É com X, escreveu só com X? Tá errado. Assim como pontuou errado. O que é pontuar errado, gente? Vou falar basicamente. Frases muito longas, vocês vão perder ponto, tá? Porque isso tira a cadência, tira o dinamismo do texto, tira o poder de interpretação do avaliador. Então, isso não significa que, como eu não vou ler em voz alta, eu posso fazer a oração do tamanho que eu quiser. Não, não pode. Porque para o corretor conseguir entender, o seu texto precisa ter cadência. E o que é ter cadência? Saber ter ousadia de utilizar vírgula, de saber utilizar ponto e vírgula, de saber ter ousadia de colocar um ponto final e começar outra frase. Então, começou a ler ali, terminou seu estudo de caso, voltou a ler, nossa, essa frase está grande demais. Se você teve esse feeling, é porque com certeza tem algo errado, certo? Então, aprendam a usar as vírgulas. Se imaginou que o texto está grande, coloque um ponto final e continue o raciocínio abrindo outra frase. É isso que eles querem que você faça, né? Ponto e vírgula, eu não sei usar. Já explico agora. O ponto e vírgula é aquele momento em que você quer dar continuidade na sua oração, mas acha que está estranho para continuar, porque
deveria ter uma pausa, mas você acha que aquela pausa não é suficiente para você colocar um ponto final, ela não é uma ruptura tão brusca. Então, novamente, entendam esse feeling aí, tenham esse time. Se eu achar que não tem influência suficiente, mas que também não posso ter ruptura suficiente para colocar um ponto, ali é um ponto e vírgula, tá? Estudem isso, treinem isso para tentarem colocar o ponto e vírgula, porque ele é um ponto ousado e poucas pessoas sabem usar, assim como a maioria não sabe usar um travessão. Então, quando você quiser dizer uma frase, quiser colocar um complemento, use o travessão. É ali que eles vão perceber que você sai na frente, que você entende minimamente as regras da norma culta da língua portuguesa e de um texto escrito, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas são legais. Isso é uma frase normal, sujeito, verbo, complemento. Mas se você escreve no seu texto, aquelas pessoas que eu conheci há alguns anos, essa parte aí entre travessão, são legais. Então, vejam, você conseguiu incluir uma informação adicional, incluiu o travessão, deixou a sua frase mais completa, e o corretor vai avaliar isso como muito positivo, certo? E como último critério de avaliação, é claro, entram os conhecimentos específicos. Sem os conhecimentos específicos, sem que vocês minimamente conheçam o principal decreto-lei que fala sobre obras, que fala sobre posturas, que fala sobre vias urbanas, que fala sobre assédio no transporte coletivo, se vocês não decorarem isso, pode saber que isso é o que vai pegar para vocês na prova, certo? E aí, como vai ser a questão do número de linhas que vocês vão ter para escrever cada estudo de caso? Para quem chegou depois, são 2, cada um vale 50. Vocês vão ter um espaço de 20 linhas para escrever. Mínimo de 15 linhas, máximo de 20. E se eu escrever 14? Eu já não disse que o mínimo de linhas é 15. Se você escreveu 14, porque você vai alegar, você nem vai alegar, né? Só se você fizer um recurso depois, você nem vai ter contato com eles. Mas se você tentar alegar para você mesmo que eu sou uma pessoa objetiva, eu acho que eu consegui passar o meu recado em 8 linhas, você vai perder muitos pontos, tá? Então, o texto de vocês tem que ter, obrigatoriamente, entre 15 e 20 linhas, o que eu acho muito pouco, porque tem bancas que às vezes colocam 6 questões discursivas, algumas com 20, outras com 30 e outras com 40. Então, esse ponto é positivo para vocês. Vocês vão escrever 40 linhas, mas no total de 2 perguntas que valem 100 pontos. Então, você sai na frente aí em relação a outros concursos. Então, vamos lá, entender. Escrevi 14 linhas, você já sai perdendo meio ponto, uma vez que eu disse que o mínimo são 15. Se você escreveu 13 linhas, você já sai perdendo um ponto. Meio ponto para cada linha, a menos que você não escrever. Da mesma forma, o contrário em relação às 20. Se nós dissemos que o máximo são 20 linhas, se você escreveu 21, você novamente já sai perdendo meio ponto. Se você escreveu 22 linhas, já sai perdendo um ponto. Se escreveu 23 linhas, já sai perdendo um ponto e meio, certo? Então, sugiro para vocês, pela minha experiência, que vocês tentem se aproximar das 20 linhas, porque eles vão entender que você tem repertório, que você foi ousado, que você conseguiu controlar o seu texto nos 3 parágrafos, que você conseguiu chegar ao final e esse profissional está preparado, ele tem uma boa escrita. É essa sensação que o avaliador vai ter com o trabalho de vocês, se fizerem do jeito que eu estou dando aqui as minhas contribuições para vocês, certo? Lembrando, o conteúdo do estudo de caso está diretamente, totalmente, absolutamente relacionado ao que vocês vão estudar em relação aos conteúdos específicos. Então, olha lá, os decretos-lei, legislação municipal toda, Constituição Federal, as principais vocês vão precisar saber, porque a gente precisa de fundamento, né? Ninguém fala algo que é um fato baseado em nada. Para ele ser fato, ele tem que estar fundamentado, certo? E aí, existem algumas situações que podem levar vocês a tirarem uma nota 0, e isso está no edital, mas eu acho legal aqui colocar também para vocês. Aliás, eu acho que nem está no edital, não, mas eu incluí. Então, claro, se não tiver texto, uma vez que comunicação escrita, vocês vão tirar 0, certo? Uma vez que vocês falarem sobre um conteúdo que versa sobre assédio sexual, e vocês começarem a ir para outro caminho, vocês criarem um viés significa isso, ir para um caminho contrário do que foi planejado, vocês vão tirar 0, tá? Não adianta você ter uma redação show, um estudo de caso show, maravilhosamente escrito em relação a todos os critérios que eu coloquei, onde você fala sobre meio ambiente, quando na verdade você teria que falar sobre assédio. Ah, mas eu não sei o conteúdo de assédio, então eu vou colocar aqui o conteúdo que eu sei sobre o meio ambiente. É 0.
tá? O enunciado deixa claro sobre o que você precisa versar. É um tema e você precisa falar sobre ele. Bom, o texto de vocês também precisa ter estrutura dissertativa, argumentativa. Já já explico sobre em que consiste esse específico gênero tipo textual, certo? Bom, vocês também vão ter que fazer um texto corrido, não adianta colocar aqueles bullets, ou seja, tópicos, não funciona, não podem colocar isso, o texto é corrido, é isso que eles querem ver, porque o tópico às vezes deixa a sua escrita mais fácil, mas eles não querem a escrita mais fácil, eles querem o texto corrido, né? Então não adianta colocar isso, nem adianta colocar qualquer outro tipo de símbolo, infografia que vocês quiserem, número, nada, nem partirem para o terreno poético, versos, poesias, nada disso, precisam ser zerados na prova, certo? Espaçamento entre parágrafos também tem que estar equilibrado, entre linhas, se for uma palavra que tem entre hífen ali, mal-estar, não dá para colocar um espaçozinho a mais, porque eles vão tirar ponto de vocês, assim como se vocês copiarem alguma coisa que já foi escrita por alguém, que a gente considera como plágio, sem inserir aspas, sem colocar o nome do autor, seja na parte ou no todo, e isso vai fazer com que vocês tenham nota zero, porque eles têm ali mecanismos de colocarem o texto de vocês e verem se há alguma forma de plágio ou de cópia que vocês fizeram, literal ou não. Então, tudo tem que ser citado, certo? Temos aí ainda a questão de que, de qualquer marca, qualquer símbolo, você vai ter um espaço específico para fazer a sua identificação, e na prova mesmo, no momento de escrever estudo de caso, vocês não podem se identificar de qualquer forma, tá? Escreverem o nome de vocês, ou inserirem qualquer estrutura que faça com que eles identifiquem você como a pessoa que você é. Engasguei aqui, gente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rápido, para a gente continuar. Bom, por que que hoje a nossa aula também... Opa! Desculpa, pessoal, falando demais. Por que que também a prova discursiva de vocês é tão mais importante do que a prova objetiva? Porque num critério de desempate, se você tirar o mesmo número de pontos de uma outra pessoa, a prova discursiva vai passar à frente quem tiver um número maior de pontos, certo? Em segundo lugar, não é a prova de raciocínio lógico que vai colocar vocês em frente, não é qualquer outra prova, é a prova discursiva que vai colocar vocês à frente no critério de desempate, assim como a prova de conhecimentos específicos também, em um segundo momento, é outro critério de desempate, é isso que vocês vão escrever na prova discursiva, e em terceiro momento, se ainda houver um necessário desempate, a prova de língua portuguesa é o que vai colocar vocês à frente ou não. Vejam, então a prova objetiva, claro, vocês vão trabalhar os conteúdos ali, colocarem o X de vocês, mas são as provas discursivas, onde você trabalha a língua portuguesa e trabalha os conhecimentos específicos, é que vai colocar você à frente. Então, prestem atenção nisso, tá? Seguindo aqui agora, explicando para vocês em que consiste essa metodologia de estudo de caso. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto nas redes sociais, acompanhar aí páginas de muitas empresas que contam histórias que elas já vivenciaram, de estratégias que elas já desenvolveram em relação às suas marcas, que deram certo, que deram errado, e é a isso que a gente dá o nome de estudo de caso, né? Ou que muitos conhecem como case. É muito praticado aí essa metodologia no ambiente acadêmico, para quem escreve artigos, para quem faz TCCs, com certeza vocês já fizeram, para quem escreve dissertações, para quem escreve teses, ela pode vir elaborada por meio aí da apresentação de um estudo de caso. Então, se o tema é falar sobre estratégias de marcas de refrigerante no século XXI, você pode falar assim, eu vou contar o caso que ocorreu ali há 5 anos com a Pepsi, e aí você relata aquele caso. Ou pode ser um estudo de múltiplos casos, onde você fala, vou relatar as estratégias desenvolvidas por 3 empresas, o Banco Inter, o banco, alguém fez uma pergunta aí, né, e eu vou orientar vocês, Miriam, eu acho que foi até a Miriam que eu corrigi uma redação, Miriam, eu pedi ao pessoal ali para que vocês depois me mandem essas dúvidas de vocês, que eu vi que é em relação à travessão, e aí eu respondo você por e-mail, ok, Miriam? Então, Miriam e todas as outras pessoas aí que tiverem
essas dúvidas, podem enviar aí para o meu e-mail, que a Dalete vai informar vocês depois, que eu vou responder a todas elas, certo? E a gente pode fazer uma próxima aula já trazendo novas dúvidas, porque vocês já vão estar numa fase mais avançada aí de estudo. Então, voltando ao estudo de caso, ele é um estudo bem mais elaborado, bem mais aprofundado, que vai falar sobre um determinado objeto. Coloquei no slide, que vocês vão ver depois uma referência, que é o Antônio Carlos Gil, que é a maior referência no Brasil que explica acerca dessa metodologia, mas eu acho que só com a nossa conversa aqui, isso será necessário para vocês seguirem em frente no treinamento para fazerem a parte escrita, certo? E o que que eles querem de você? Por que que, afinal de contas, o IBGP colocou o estudo de caso como referência e não colocou uma prova descritiva, não colocou uma prova expositiva, não colocou ali uma redação, né, que tivesse um outro tipo textual e colocou estudo de caso? Por quê? Eles querem testar o nível de conhecimentos que vocês têm acerca dessas mais de 100 atribuições que o fiscal de controle urbanístico e ambiental exerce no dia a dia, na sua rotina, tá? E, ao mesmo tempo, como eu disse lá no início, para quem conseguiu entrar e participar, que vocês vão ter que entender pareceres, entender programas, entender projetos, lerem projetos, entenderem esses pareceres, escreverem minutas, é isso que eles querem entender. Se vocês conhecem os decretos-leis principais, se você conhece, em um nível geral, a legislação municipal, se você conhece alguns detalhes da Constituição Federal que influenciam aqui o nosso município. Então, é isso que eles querem fazer, e, além disso, eles querem entender o seu nível de habilidade, de criatividade, de ousadia, para conseguir resolver problemas. É isso que eles querem, de uma forma bem aplicada e bem prática, entenderem como vocês resolvem problemas. Ah, eu tive um problema relacionado à poluição sonora. O que que eu resolveria aqui agora? Né? Com base em que fundamento eu resolveria isso e que estratégias eu proporia? Colocaria alguém como meu parceiro nessa hora, desenvolveria um programa educativo, colocaria ali a implantação de um botão de denúncia, no caso de assédio, que eu já explico para vocês um exemplo que eu coloquei aqui na nossa aula. Então, é isso que eles querem com o estudo de caso. Uma aplicação prática, de forma que eles entendam se você é criativo o suficiente, hábil o suficiente, concentrado o suficiente, entendido o suficiente da sua profissão para propor estratégias ali de resolução de problemas no dia a dia, certo? Bom, e aí nós partimos para esse tipo textual, né? O que é isso? Dissertativo, argumentativo? Nunca ouvi falar sobre, hoje eu ouvi falar, mas não entendo direito. Então, o que é? O estudo de caso, quando eles falaram assim, vocês vão ter que fazer um estudo de caso, vocês já sabem que vocês vão ter que fazer um tipo textual dissertativo argumentativo. O que é dissertar, gente? É escrever. Vocês vão dissertar sobre um tema, escrever sobre um tema. Mas por que ele também traz a palavra argumentativo? Porque vocês vão escrever sobre aquele tema a partir de um argumento, a partir de um ponto de vista. Quem vai propor esse ponto de vista? Vocês, não são eles, tá? Eles vão colocar ali um enunciado, e a partir do enunciado você vai pensar sobre isso e começar a trabalhar no seu texto. Então, eu tenho que, inicialmente, vou explicar melhor sobre isso daqui a pouquinho, que propor um ponto de vista. Ponto. Então, por isso ele é argumentativo. O que eles querem com isso? Que vocês sejam pessoas que se posicionem, que vocês tenham uma opinião, que vocês tenham um lado da questão, né? Porque quando vocês propõem algo, não necessariamente essa é uma verdade, essa é algo absoluto. Pelo contrário, não pode ser. Porque o ponto de vista de vocês, ele pode e deve ser questionável. Né? Podem haver aqui outras pessoas na nossa aula que vão ter um ponto de vista completamente diferente. E é isso que eles querem saber. Trabalhar com essa diversidade de opiniões, tá? Então, vocês vão propor um ponto de vista ali no início, eles vão tentar entender se vocês têm domínio do conteúdo, volto a dizer, precisam ler a parte de conhecimentos específicos do edital, assim como eles vão tentar entender se vocês escrevem de acordo com a norma culta, gíria. Não dá para colocar termos mais simples, não dá para colocar. Não estou me referindo a palavras enormes, né, daquela língua antiga, que muita gente nem entende o que significa, não é isso a que eu me refiro. Mas termos chulos, termos mais simples, se vocês tiverem repertório suficiente para substituir, é isso. É isso que é a norma culta, tá? Gíria não rola, expressões do dia a dia não rola, a não ser que isso fizesse parte do enunciado, a não ser que isso fizesse sentido em relação ao tema que vocês vão escrever. Fora isso, está proibido,
certo? Então, vamos seguir lá. Já disse que o dissertativo argumentativo apresenta um ponto de vista. E o que vocês precisam fazer, gente, quando apresentam um ponto de vista? Porque você tem um outro tipo de texto dissertativo, que é o dissertativo expositivo. Você só vai falar sobre um assunto, você não precisa convencer ninguém de nada. Aqui, nesse texto dissertativo argumentativo, a principal, grande, fundamental diferença é que vocês têm o objetivo central de persuadir no ponto positivo, né? A pessoa que lê. Vocês vão precisar convencer, trabalhar no nível de argumentação tal e de fundamentação que leve aquela outra pessoa que lê a dizer assim: poxa, eu entendo que várias coisas poderiam ser apresentadas aqui e propostas, mas entre tantas que eu li, eu gostei desse ponto de vista dele, né? E isso que ele apresentou não é uma verdade, não é algo absoluto, é algo plausível, é algo realizável, mas entre tantos pontos de vista aqui que eu vi, o dele é muito interessante. Então, vejam, a diferença básica desse tipo de texto que vocês vão escrever é que vocês precisam dissertar sobre algo buscando convencimento de quem lê. Eles precisam chegar ao final, no parágrafo final, na conclusão, dizendo assim: eu aplicaria essa estratégia que ele colocou. Eu concordo com ele, com isso tudo que ele disse. Eu concordo com a fundamentação e, para mim, essa aqui é uma questão que pode ser, inclusive, aplicada no dia a dia. Então, vejam a palavra básica quando a gente tenta entender o estudo de caso, sob o ponto de vista dissertativo argumentativo, está na palavra convencimento e persuasão. Ok, pessoal? E aí, pontos de vista diferentes podem ser apresentados ali na sua redação, eu nem acho que vocês vão ter tempo para fazer isso, porque, volto a dizer, vocês têm só entre 15 e 20 linhas. Mas, se tiver alguém aí que tem domínio da comunicação escrita e que conhece, e posso colocar nas minhas 20 linhas 2 pontos de vista, eu vou colocar o meu, de propósito, eu vou incluir um ponto de vista que é contrário ao meu, para as pessoas terem ciência de que existe esse outro, e, em seguida, eu volto a dizer por que entre esses 2 pontos de vista, o mais legal, o mais interessante, o mais estratégico a ser aplicável é o meu. Isso é super ousado, tá? Só que eu dou a dica aí. Precisa fazer isso quem tiver mais ousadia, quem tiver um domínio maior da comunicação escrita e que já entender essa estrutura do texto de vocês, que é basicamente feita a partir de 3 parágrafos só, tá? Então, entenda, no trabalho de vocês não precisam só entender de língua portuguesa, prestar atenção só na ortografia, vão ter que prestar atenção nos conhecimentos específicos, não digam que eu não avisei. Todo o trabalho de vocês está no conteúdo e é isso que o corretor vai avaliar, certo? Bom, em provas que trabalham esse tipo de estrutura dissertativa argumentativa em um nível geral, isso vou deixar no slide para vocês, mas vou explicar em seguida o que vocês precisam fazer. Basicamente, a ideia é, lá na introdução, vocês apresentam a questão central, né, essa proposição, e apresentam ali o primeiro argumento que vai ser embasado, defendido no segundo parágrafo. Mas, num texto que tivesse ali 30, 40 linhas, vocês poderiam apresentar 3 argumentos, né, 3 situações, e no segundo parágrafo você defenderia seu primeiro argumento, no terceiro parágrafo você defenderia o segundo argumento, no quarto parágrafo você defenderia o terceiro argumento, e lá na conclusão, que eu chamo de considerações finais, é que você viria com a proposta de intervenção e as suas estratégias para resolver aquele problema. No caso da prova de vocês não vão ter tempo de apresentar vários argumentos. Então, sugiro eu que vocês apresentem apenas um, que vai estar onde? Já explico a seguir, mas ele virá na introdução, tá? Então, o trabalho de vocês é escrever 2 estudos de caso, não sabemos quais serão essas proposições, mas são 2 temas. Um virá num estudo de caso e outro completamente diferente, imaginamos nós, virá no outro. Um não tem relação com o outro. Pronto, cada um vale 50 pontos. Em cada texto, como deve ser a estrutura do texto de vocês? 3 parágrafos. Não inventem mais do que isso. Lembram da estrutura que eu falei? Vocês podem perder ponto até tirar 0 se eles não entenderem que o texto de vocês tem início, meio e fim. 3 parágrafos. Ponto. E aí vocês pensam, se eu vou escrever 20 linhas, eu posso ali fazer o meu cálculo, escrever
umas 6 linhas ali na introdução, posso escrever umas 7 linhas no meu desenvolvimento e escrever outras 7 linhas na minha conclusão. Viram que o texto de vocês tem equilíbrio? Porque eu não posso escrever uma introdução de 3 linhas, fazer um desenvolvimento de 9 linhas e uma conclusão novamente pequena. Né? Porque o avaliador, que é a pessoa que tem expertise, que tem know-how, que tem experiência, ela olha para o texto de vocês e antes de ler o que vocês escreveram, pode estar perfeito, em termos de fundamentação, ela fala assim, está desequilibrado, né? Porque ele fez um desenvolvimento muito grande, mas ele não introduziu de forma suficiente, né? Então, está faltando a introdução aqui. Do mesmo jeito, se você desenvolveu em 10 linhas e concluiu em 3 linhas, ele vai falar, ficou com preguiça, né? Perdeu aí o tom da coisa, não sabia o que escrever ao final e escreveu qualquer coisa. Então, equilíbrio. Sugiro aí, então, 6 linhas para introdução, uma 7 para desenvolvimento, outras 7, eu acho que deu certo, né? 6 mais 14, acho que é isso. Outras 6 linhas aí para a conclusão de vocês. É isso, galera. A partir de agora, tudo que vocês forem fazer é treinar nesse sentido. Pode ser que a introdução tenha 7, e aí você já sabe que seu desenvolvimento vai ter que ter talvez 7 linhas e eu vou ter que pegar mais leve na conclusão, mas é isso. Coloquem isso na cabeça e nunca mais tirem isso da cabeça, certo? Bom, e aí o que tem que estar nessa introdução, afinal de contas, né? Vocês vão responder àquele enunciado que foi apresentado. Antes de falar uma coisa mega importante, o enunciado vai estar lá apresentado para vocês. Vocês jamais poderão iniciar o texto discursivo de vocês dizendo assim, conforme apresenta o enunciado, entenderam? Quem está aí na tela para mim, faz assim, que assentiu com a cabeça que entendeu. Vocês jamais podem iniciar a introdução fazendo referência ao enunciado. O enunciado vocês já leram e ele já foi. Esqueçam-se dele, tá? Já li, já entendi, pensei o que eu vou escrever. O texto que vocês vão escrever é completamente independente do enunciado. Não dá para, conforme foi explicado acima, conforme foi explicado anteriormente, conforme foi apresentado a partir do enunciado, nada disso, vocês vão perder ponto. Comecem um texto independente com uma frase central, que é sujeito, verbo, predicado. Só isso. Essa é a proposição central. Coloquei aqui no slide de vocês algo que eu acho que seria um exemplo legal para vocês começarem a pensar aí, o que seria uma proposição. Então, eu coloquei uma aqui, ó. O sistema educacional no Brasil é ineficiente. Pronto. Então, o que a gente tem aqui nessa frase? Vocês estão apresentando uma proposição na introdução, onde vocês dizem, vou colocar aqui a Miriam, que ela está na tela para mim, estou vendo o rostinho dela, mas digamos que ela colocasse assim lá na introdução. Sob o ponto de vista da Miriam, de acordo com o enunciado que ela leu, o sistema educacional no Brasil é ineficiente. O que a gente tem aí? Tem uma frase básica, composta de sujeito, né? O sistema educacional no Brasil, o verbo, que tem sempre que está ligado ao verbo ser, então, verbo é, mais o quê? Ineficiente. Mas essa é uma proposição da Miriam. Pode ser que o Fernando, que eu vejo aqui também na tela, ou a Maria, eles acreditem exatamente no contrário do que ela acredita, né? Então, é isso. Você não tem que colocar uma verdade, algo que seja absoluto. Porque se você escreve, por exemplo, todo mundo é mortal, como que alguém refuta isso, gente? Como que alguém vai falar algo contrário de todo mundo é mortal? A gente sabe que até então ninguém vai virar semente. Ninguém vive eternamente, até onde a gente sabe, né? Então, você não pode colocar uma proposição dessa, que ela é uma verdade incontestável. Então, não tem contrafatos, não há argumentos. Essa frase é antiga, né? Então, vocês vão ter que colocar alguma coisa que é baseada na perspectiva de vocês, mas que outra pessoa pode ter uma perspectiva completamente diferente. Então, partindo desse exemplo, o sistema educacional é ineficiente. Essa proposição tem que estar na introdução de vocês, considerando que o tema fosse esse, tá, galera? E aí, é isso, não pode colocar nada que seja algo que não dá para refutar, que não dá para discordar, que não dá para ter uma posição contrária. Todo mundo é mortal, não dá, né? Não dá para refletir sobre aquilo que é impossível de ser refletido. Então, esse é o início do texto. Você vai ele criar uma contextualização, apresentar uma proposição que você acha que é o que vai embasar você durante todo o texto, e a gente parte para o segundo parágrafo. E o que vem no segundo parágrafo? Desenvolvimento. O que você vai fazer no desenvolvimento? Eu vou inserir informações
que comprovam isso que eu falei agora. Eu não disse que o sistema educacional no Brasil é ineficiente? Então, coloque dados. Que dados são esses? Informações de institutos de pesquisa, do IBGE, de alguma pesquisa que foi feita por um portal jornalístico, de um documentário que saiu também, vocês podem colocar, de um órgão oficial, vocês podem e devem, olha aí os conhecimentos específicos, inserir talvez um decreto-lei, então vocês vão colocar, bom, de acordo com o decreto-lei, o sistema educacional, ele precisa partir das seguintes estruturas. Só que não é isso que se vê no Brasil. Uma pesquisa realizada em 2018, divulgada pelo portal Estadão, então isso é importante. Se é matéria jornalística, pode colocar? Claro que pode, não precisa só ser de órgão oficial, mas vocês precisam falar o ano em que essa pesquisa foi feita, não precisa decorar o título, pode falar sobre o que essa pesquisa versou e fala o Instituto. Pesquisa realizada em 2018 pelo IBGE mostrou que tantas pessoas estão insatisfeitas com a educação no país. Outro dado informado por uma pesquisa desenvolvida pelo IBGE, eu estou inventando, é hipotético, também mostra algo parecido. Então, vejam, vocês ali estão comprovando a proposição que incluíram na introdução, de que o sistema educacional é ineficiente. Então, é isso que precisa estar no desenvolvimento, tá? Os decretos-lei dos conhecimentos específicos, as outras leis também em níveis estadual ou federal precisam ser conhecidas em âmbito geral por vocês, ok? É isso que vai estar no desenvolvimento de vocês. Fundamentarem, darem subsídio, comprovarem, validarem o que vocês colocaram na proposição que está escrita na introdução. Pronto. E o que vem ao final? Com base, em resumo, em tese, portanto, em consequência do que foi lido anteriormente, você vai fazer o quê? Já vai ali propor alguma coisa com vistas a diminuir, minimizar, reduzir ou aniquilar esse problema. Então, é assédio feminino, você vai tentar propor alguma coisa. Eu proponho uma parceria com órgãos públicos, ou uma campanha de conscientização à população, proponho que tenha ajuda da Guarda Municipal, que tenha também uma fiscalização do PROCON, proponho a implantação de um programa a ser desenvolvido aí daqui a 6 meses, com material informativo dentro dos ônibus. Então, é isso que vocês vão colocar ao final. Essa é a chamada proposta de intervenção, é onde vocês aparecem, propuseram inicialmente, comprovaram a proposição de vocês e, em seguida, mostram quais são as estratégias que vocês apresentam para que eles entendam que você entende do trabalho do fiscal no dia a dia, que vocês são criativos o suficiente, são hábeis o suficiente, são espertos o suficiente para entenderem o que vocês fazem no dia a dia, certo? Vai seguir aí. Oi, sim, estou vendo na tela, tá, Galeste? Pode deixar. E aí, em seguida, eu coloquei, vai seguir para vocês esses slides logo depois dessa aula. Esses slides, assim como vai seguir uma lista que eu fiz para vocês, com 4 páginas que contém todos os conectivos, ou seja, aqueles que também são chamados de conectores, que são os termos que vocês devem utilizar para criar uma coesão maior, uma amarração maior entre os parágrafos de vocês. Primeiramente, que vocês vão colocar lá no primeiro parágrafo, vocês podem colocar, se forem falar algo contrário, todavia, entretanto, assim, dessa forma, desse modo, por fim, contudo, conforme, são aquelas palavrinhas que vocês podem pegar na lista que eu vou enviar para vocês, escolham ali algumas que vocês acham que são de início, meio e fim, decorem e levem para vocês escreverem na prova, tá? Esses conectivos são fundamentais para vocês. Também segue para vocês, vão seguir 5 ou 6, não me lembro agora, mas eu elaborei acho que 6 proposições de enunciados relacionados aí às atribuições do fiscal, assédio sexual, poluição do ar, construções ilegais em BH, eu coloquei ali mais umas 3, fiz o enunciado simulando que seria a parte discursiva da prova, sugiro que vocês apliquem, já coloquei inclusive espaço de 20 linhas, então vocês vão ler o enunciado e vão pensar, a partir de agora que vão estudar os conhecimentos específicos,
como vocês fariam essa estrutura que eu acabei de apresentar para vocês. Depois dessas 6 proposições que eu fiz, vocês vão ler o enunciado, escreverem um texto independente em 3 parágrafos, fazendo o equilíbrio que eu pedi, usando os conectores, e lá no final dessa lista, que eu coloquei ali os estudos para vocês praticarem, eu fiz a sugestão de um texto que tivesse ali o argumento inicial, o desenvolvimento e a conclusão relacionado ao assédio, que é um texto meu, tá? É só um exemplo para vocês verem como ficariam essas 20 linhas dentro de uma estrutura parecida com a de vocês na prova, e eu coloquei elas ali, seguindo para uma última dica. Não escrevam em primeira pessoa. O que significa isso, professora? Não escrevam o texto se colocando lá, falando vimos, sabemos, entendemos, né? Com isso você se coloca no texto, e a ideia é exatamente a contrária. Coloque-se fora do texto, analisem o fenômeno de fora. Então, para isso, como que eu vou escrever? Sabe-se, use aí, ó, o tracinho se, a partícula se. Sabe-se, compreende-se, recomenda-se, quando chegar mais ao final, colocando ali, espera-se. Se no final, no último parágrafo, você precisa fazer uma proposta de intervenção, propõe-se, tá? Então, coloque esse fora do texto, mostrem maturidade, que vocês enxergam esse enunciado de fora, enxergam a questão de fora, e utilizem também essa outra estrutura para vocês, tá? Então, só recapitulando, vocês têm ali entre 15 e 20 linhas, sugiro que vocês se aproximem das 20, o texto de vocês tem que ter 20 linhas, vocês vão escrever à mão, façam um recuo do parágrafo, não soltem linha, porque vocês precisam delas, né? 20 linhas é pouco. Como que vocês vão mostrar para eles que é um parágrafo? Façam um recuo, do jeito que vocês têm na tecla Tab no computador. Façam um recuo, escrevam todas as linhas, tentem escrever as 20, considerando os 3 parágrafos, o primeiro apresentem a proposta, no segundo coloquem dados, decretos, leis, informações de imprensa que tenham essas informações e tenham os autores devidamente identificados. No segundo parágrafo, e no terceiro, você vai trazer essa questão de volta, já inserindo as suas estratégias, certo? Coloquei, então, volto a dizer, a lista de conectivos, para vocês decorarem aí, peguem os 2, o máximo que eu sugiro para vocês são 3 conectores por parágrafo, né? O texto de vocês é muito pequeno, eu considero, então, entre 2 e 3 conectivos, eles estão marcados nos materiais que eu mandei para vocês em cores diferentes, para vocês verem como eu os apliquei, embora, contudo, criem 2 para a introdução de uma, 2 para outra. Escolham outros 2 para o desenvolvimento de uma, 2 para outra, e façam a mesma coisa com as considerações finais, que é o parágrafo de conclusão. Guardem na cabeça e já falem, eu já sei disso tudo que ela está dizendo. Então, isso é uma estrutura, tipo uma fórmula que eu vou seguir, eu não vou sair disso. Aí, o que vocês vão precisar fazer? Entender. Em relação a posturas, qual que é o principal decreto-lei? É um decreto-lei que eu posso decorar o número 10.417 de 2012. Em relação a isso, uma última informação, procurem informações dos últimos 5 anos, isso é muito importante, tá, gente? Que estão ali discutidas na imprensa, principalmente entre 2017 e 2022, porque o que vier antes disso, eles vão entender como desatualizado, né? A nossa vida muda rápido, as leis mudam rapidamente em função do comportamento das pessoas, da própria mudança da geografia das cidades, enfim, do transporte. Então, procurem validar no segundo parágrafo de vocês informações que estejam compreendidas entre os períodos de 2017 e 2022. E aí guardem, né? Um decreto-lei sobre posturas, um decreto-lei sobre obras, um decreto-lei sobre construções ilegais, um decreto-lei sobre meio ambiente, um decreto-lei sobre poluição sonora, porque eu sei que é muita coisa, e aí vocês vão guardar essas dicas. Então, eu vou treinar, lembrando que no dia da prova a parte positiva é essa, vocês vão ter já a parte da prova objetiva, que vai colocar muita coisa na cabeça de vocês, anotem no intervalo de uma prova para outra o que vocês precisarem, continuem ali reforçando isso, e façam essas redações que eu enviei, que eu preparei com muito carinho para vocês, tá? Não sou fiscal, mas tentei entrar no mundo do que vocês vão estudar agora, para tentar aproximar vocês ao máximo do que vocês vão precisar fazer, tá? Miriam me agradeceu aí, gratidão também, Miriam. Corrigi aí
duas redações que me enviaram, né, fiz aí as análises, vou precisar sair desse modelo descritivo, porque o nosso modelo, como eu disse, é o dissertativo argumentativo. Comentei o máximo que eu pude, ainda assim, se tiverem dúvidas, podem me retornar pelo e-mail, os demais também podem conversar comigo e tirarem suas dúvidas, e uma vez que vocês achem que já vão daqui a um mês, estarem mais adiantados no estudo, já conheci algumas coisas, já pratiquei algumas redações, eu já corrigi algumas delas, a gente pode voltar aqui em uma outra aula, né, já não mais falando dessa parte introdutória, porque imagino que você vai entender bastante a partir dos materiais que eu vou enviar, e a partir dali a gente pode seguir de uma forma mais avançada, para que vocês consigam ter muito sucesso na prova de vocês, certo? Vou passar aí para... Gente, entendam, para a gente ter repertório, precisamos ler, as palavras se tornam mais familiares. Tem dúvidas sobre uma, ai meu Deus, que palavra eu poderia colocar aqui? Google na hora, sinônimo da palavra X. Eu faço isso, tenho 30 anos de experiência. Sinônimo da palavra X, escreve, né? O homem pode ser o cidadão, pode ser o profissional, pode ser o morador, ele pode ser muitas coisas, não precisa escrever a mesma palavra, porque é isso que reduz a qualidade do texto de vocês, certo? Então, assim, são essas dicas que eu coloco. Tentem escrever aquelas redações sem medo e a gente vai conversando daqui para frente. Tá, Leti, com você. Obrigada a você. Boa sorte, pessoal. Bons estudos. Façam o seu planejamento. 1 hora por dia. Cada dia